ouvintes! Estamos hoje com mais um episódio da série Como é Morar Fora do Brasil. Hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Silvia. A Silvia tem um perfil no Instagram muito legal. Para quem não segue, recomendo que comece agora a seguir o New York Hoje. E aí eu vou deixar ela se apresentar. E, Silvia, a ideia é a gente contar para os ouvintes aqui. Queria que você contasse a tua história. Você é brasileira, mora em Nova York já há muito tempo, que a gente sabe, mas eu queria que você contasse o que te levou para Nova York, como é que é estar morando aí hoje? Oi, obrigada a vocês por me convidarem. É um maior prazer estar aqui com vocês. Eu adoro Nova York, sou brasileira de coração e de alma. Isso nunca vai sair de mim, porque geralmente a ideia de que você muda para um país, você vira americana ou vira estrangeira. Eu me sinto brasileira e também me sinto bem enraizada aqui. Também não me sinto por fora, como era no início das coisas, dos tempos meus aqui. Então, o que me trouxe a Nova York foi eu, quando era jovem, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Fiquei 6 meses morando numa família no interior, incrível, que não se falava nenhum idioma a não ser o inglês. Eu tinha o meu pobre inglês, eu nunca fui boa aluna de inglês, mas eu tinha francês também, porque eu tinha estudado francês há alguns anos. Então, eu tentava me comunicar pedindo auxílio se tivesse alguém na redondeza, falasse francês ou espanhol, que o espanhol, apesar de não falar na época, e nem falo muito bem agora, mas era uma forma mais próxima ao meu idioma para mim poder me comunicar melhor. Infelizmente, e talvez felizmente, isso não foi possível. Eu tive que realmente andar com um dicionário pequenininho de bolso o tempo todo, e eu lembro que qualquer pergunta, eu lembro que uma pergunta que me fizeram, how many sisters and brothers do you have? Ou quantos irmãos ou irmãs você tem? Eu não conseguia traduzir. Talvez um pouquinho de nervoso também, né? A primeira oportunidade que eu tive de morar fora do país, eu tinha 14 para 15 anos, então tudo isso foi uma grande uma experiência e uma mudança muito grande na minha vida. E morando numa cidade pequenininha, mais assim, tipo uma área agrícola e fazendas, então totalmente bem diferente da sociedade que eu vivia. Eu sou de São José do Rio Preto, do estado de São Paulo, então muito diferente. Enfim, foi uma experiência muito agradável. Em 3 meses eu já estava falando inglês, então daí para frente eu fiquei lá até o mês de julho, fiquei de janeiro a julho e vim embora no mês de julho. Quando eu cheguei em casa, logicamente aquela felicidade de ter retornado à nossa casa, eu sempre tive, no fundo, uma vontade de voltar para os Estados Unidos, já que eu falava o inglês, e imaginei que a minha experiência ia ser diferente se eu tivesse uma oportunidade de voltar a morar aqui com uma família que talvez, né, que era o que eu desejava, morasse em uma cidade, não fazenda. Então foi aí que eu comecei a investigar essa situação e eu tive a oportunidade de participar de uma bolsa pelo Rotary Club por 1 ano, onde eu fiquei morando numa cidade e também agora eu já falava inglês, então foi bem mais fácil para mim. E eu já também conhecia um pouco da cultura, né? Porque sempre tem um impacto da cultura, das comidas, e isso tudo eu já tinha passado por tudo isso, então ficou muito mais fácil. Bem, foi quando eu voltei, fiquei um ano aqui e depois acrescentei mais 1 ano e pouco, eu e minha irmã, que veio também. Na época, meus pais estavam aqui, eles vieram passar o ano novo, no final daquele ano do Rotary, tá? E decidimos que a gente queria continuar aqui nos Estados Unidos. Minha irmã estava morando aqui 1 mês, aqui em Nova York, na casa de uma brasileira que ficou na minha casa como intercâmbio também. Ficou lá 6 meses em casa, em São José do Rio Preto. E tudo isso, então, nos levou a ficar aqui. Começamos a fazer um curso na faculdade, eu vou ser bem breve, não vou entrar muito em detalhe nesse ponto, mas isso tudo contribuiu para a minha vontade de continuar morando nos Estados Unidos. Porém, devido a uma doença, situação na minha casa, nós tivemos que voltar ao Brasil. Tanto eu como minha irmã, nós voltamos no meio do ano escolar, foi meio difícil, mas eu vim chorando dos Estados Unidos até o Brasil, porque na realidade eu queria continuar aqui. Eu ia encontrar um meio de continuar por aqui. Aí no Brasil eu comecei a entrar na minha vida. De São José do Rio Preto eu fui para São Paulo, morar em São Paulo, onde minha família também tinha um apartamento, e lá eu comecei a fazer o Mackenzie e também estudar. Trabalhar. Então eu trabalhava durante o dia e estudava no Mackenzie. Depois do 3º ano de faculdade, eu tive a oportunidade de vir para cá. Eu terminei a faculdade, vim para cá e aqui eu fiquei. Mas eu vim sem ter assim algum tipo de esquema, tá? Eu falei, vou tentar.
eu vou visitar minhas amigas que moram aqui, que eu deixei, que eu fiz as amizades que eu fiz durante o tempo que eu morei aqui. Então, eu vim visitá-las e, com isso, eu já tinha assim, uma vontade muito grande de tentar fazer alguma coisa e continuar aqui. Veja bem que, nesta época, as coisas eram muito diferentes do que agora, em termos de segurança, porque tudo mudou na nossa vida, né? Você há de convir comigo que depois do setembro, 11 de setembro, bom, eu só sei que dificultou tudo em vários pontos, porque eles estavam, apesar de já ter entrado nessa área digital, onde eles podem facilmente verificar se você morou fora, se está morando fora, quanto tempo ficou, mas também a facilidade na época, para mim, foi de conseguir eu obter um Social Security, isso, é um CPF, é um teu registro com o governo, né? Eu precisava desse registro para começar a arrumar algum emprego. Eu falei, vou trabalhar de alguma coisa, vou ajudar numa loja, o que for. E fui numa agência de empregos. Cheguei na agência de emprego, eles resolveram, eu conversei com eles muito tempo, explicando as minhas opções ou intenções, e acabei trabalhando para a empresa de emprego. Eles falaram, não, nós queremos que você trabalhe com a gente, tá? E aí, então, foi o meu primeiro emprego com eles, e fiquei trabalhando mais ou menos uns 2, 3 meses, não, desculpe, menos, 2 a 3 semanas, porque logo em seguida meus pais voltaram a Nova York a visitar, e eu vim encontrá-los aqui. E foi então que daí, desta viagem, eu vim para cá, deixei minhas coisas onde eu estava na época, que era em Washington, D.C., tá? Vim para cá e aqui, então, eu fiquei, fui me arrumando, fui conhecendo pessoas, através de conversas numa loja. Tinha muitas lojas de brasileiros, eu não sei se é da sua época, Mari, mas Andréa, também não sei se é da sua época, mas era da minha época, onde a Rua 46, em Nova York, hoje chamado Little Brazil, entre a Quinta e a Sexta Avenida, era lotada de lojas, tinha Berta Brasil, enfim, tinha outras lojas totalmente servidos por brasileiros, e a maioria das pessoas que compravam lá ou era o pessoal que era um piloto, ou na época comissários de bordo, e assim foi puxando, foi aumentando o número de pessoas que ficaram sabendo a respeito dessa ruinha e das lojas, e nós não cobramos taxas, tá? Então, enfim, eu trabalhei lá um tempo também, né, numa dessas lojas, e onde eu encontrei também umas amigas, fiz amizade, e daí montamos apartamentos aqui, e eu acabei ficando aqui em Nova York. Desde então, nunca mais eu saí de Nova York, eu nunca morei fora de Nova York. E era uma vida muito gostosa, tudo mais. E logo em seguida, depois de mais ou menos 7 anos eu conheci meu marido. Eu estava trabalhando numa loja no Trump Towers, para uma firma francesa, onde eu era encarregada de todo o franchising dele nos Estados Unidos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse grupo, e um belo dia, entra uma pessoa na loja, uma jovem muito bonita, um rapaz jovem também, e eu vi que a menina não ia comprar nada, que ela estava querendo experimentar tudo, mas ela virou para mim e falou assim, ela virou para o meu vendedor e falou assim, olha, se você quiser vender essa roupa, você trate muito bem do rapaz que vai entrar aqui, ele está no fundo fazendo um telefonema. Naquela época não existia telefone celular. Os telefones geralmente eles ficavam localizados na região dos banheiros. Então, essa pessoa que ia entrar estava fazendo uma ligação lá no fundo, perto dos banheiros desse centro de compras, que é o Trump Towers, onde mora o Donald Trump. E ele, eu falei, qual é o nome dele? Porque eu já fiquei interessada. Eu falei, deixa eu ver quem que é essa pessoa, porque nós precisamos de venda em Nova York e eu tenho que fazer de tudo para conseguir a venda. Bom, ela falou, o nome dele é Charles. Eu falei, ótimo. Como é que ele é? Ele é meio assim careca, o sapato sempre bem lustrado e com uma briefcase, né? Uma malinha de mão de negócio. Então, quando eu vi essa pessoa entrando de terno, e até hoje ele não tira o terno, quando eu vi ele chegando de terno, eu fui correndo a ele, passei meu batom, fiquei toda bonita, falei, deixa eu ir lá. Aí, quando ele entrou, eu falei, corri a ele e dei um abraço a ele, Charles, e beijei um lado do outro, como eu faria com uma pessoa conhecida brasileira. Ele ficou vermelho, foi subir aquele vermelho no rosto dele, que ele ficou transpirando de nervoso. Enfim, foi o nosso primeiro contato, e ele deve ter me achado uma doida. Mas ele gostou do assunto, ele sentou comigo, ficou conversando, enquanto a moça que estava ali, com outro rapaz, experimentando as roupas, mostrando para ele as roupas. Ela tinha aquele corpo de Coca-Cola, assim, tipo da garrafa de Coca-Cola perfeita. E ele nem quis saber dela, porque ele ficou batendo papo comigo. Agora ele queria o telefone da Silvia. Eu pensei comigo, nossa, meu Deus, eu vou dar o telefone para esse rapaz, ele vai pensar que o próximo ponto é pular na cama dele, né? Ou alguma coisa assim. Do jeito que eu fui super extrovertida com ele. Enfim, mas eu só sei que eu não dei o telefone para ele, não. Eu falei, olha, eu tô para mudar para o Brasil, eu não tenho nem tempo com meus amigos. Aquelas
desculpa. Enfim, passou um tempinho, tudo bem, ele foi embora. Aí, quando foi uma semana, 2 semanas e meia, ele sempre passava ali nesse local. Eu só sei que um belo dia, estou no corredor. Imagina você no corredor de um shopping, a pessoa vinha ter um encontro, você não tem mais ninguém ali ao lado, não tem nem para onde você correr. Porque quando ele vinha, o Charles, eu me escondia porque eu não queria saber nada com ele, eu não queria compromisso com ninguém, nem com ele. Aí aquilo lá foi para fazer uma venda, assim, entendeu? Mas o negócio se virou de uma certa forma que ele, bom, dei de cara com ele, não tinha para onde sair correndo para me esconder, e aí conversamos um pouquinho. Naquela hora eu pensei comigo, gente, mas por que eu vou negar meu telefone para ele? A gente nunca sabe. De repente pode ser um cara legal, sabe? Pelo menos um fim de semana, quando não tem nada para fazer, vai ser uma boa. E foi aí que começou. Dei o telefone para ele e ele falou assim: eu te ligo daqui 3 semanas. Eu quase morri quando eu escutei isso, porque a maioria das pessoas, dos homens que conhecia, dos paqueras, ele já queria, que horas que você sai? Você sai às 4, 5, 6? Então eu passo aqui para encontrar, vamos tomar um cafezinho ali na esquina, eu também moro. Você entendeu? Sempre tem aquele jogo de cintura. Você acha que o brasileiro que está super afim de uma mulher, ele vai chegar, pedir o telefone, falar, eu te ligo daqui 2 meses, um mês? Não existe isso, ele já quer pá na hora. É uma coisa assim, sem planejar, que é o que eu sinto falta. A gente vai falar sobre isso neste país, tá? Aqui tudo é muito planejado. Então, o que aconteceu foi que ele me ligou. Era uma sexta-feira, eu saía a semana inteirinha. Ele me ligou e eu estava em casa num sábado, que sábado não era um dia que a gente saía muito, porque vinha todo o pessoal do subúrbio para os lugares. Então a gente gostava mais, né, a turma de Nova York sair durante a semana e domingo à noite. Sábado a gente nem quase ia para os clubes por causa disso. Ou se ia, era mais sair para jantar. Bom, eu estava em casa preparando uma carne que mal sabia cozinhar muito bem no estilo americano aqui, né? Porque os fogões aqui, eles têm o forno, grelha na gaveta. E na época que eu morava no Brasil, a gaveta era usada para pôr panela, tampa de panela, como alguns ainda são. Bom, eu só sei que eu fui fazer uma carne grelhada. Aí estou fazendo a carne grelhada, o meu amigo que está se arrumando para sair, porque ele trabalhava numa casa noturna, ele tinha muito cuidados assim, com a cozinha, com a casa, a decoração. E ele tinha acabado de decorar a cozinha, estava lindinha. Bom, só sei que, pelo telefone, esse meu amigo falou, Silvia, é o tal Charles para você. Eu falei, deixa eu correr atender. E tirei do forno e pus no chão a vasilha que estava, ou vasilhame, ou assadeira, não sei, que estava carne super quente. E fui pro telefone. Eu só sei que eu comecei a escutar gritos. Eu falei, meu Deus, o que será que está acontecendo? Era o meu roommate ali, o amigo, e doido da vida, porque eu tinha queimado, começou a derreter. Eu achei que o piso, ele era uma imitação de uma mármore, não sei, eu não sabia que derreteu, começou a derreter o piso dele, ele ficou totalmente fora de si. E gritando que eu tô arrasando com a casa dele, que eu tô queimando o chão dele. Bom, enfim, foi o drama. E nisso eu falei pro Charles, você não quer sair? Eu falei, quer saber uma coisa? Eu não vou ficar escutando o drama aqui em casa, não. Eu falei, Charles, vamos sim. Ele falou, pois é, eu tô com uma amiga aqui em casa, estava com uma amiga em casa, isso foi depois de uma semana, hein? Não foram 3 ou 2 ou nada. Eu tô com uma amiga aqui em casa e ela tem fobia, ela não consegue ficar distante da casa dela, ela mora em Boston, veio me visitar, ela tá aqui comigo, mas ela não está dormindo na minha cama, ela está no sofazinho de lado. Bom, se bem que ele não tinha sofá de lado, porque eu já estive no apartamento dele depois e vi que não tinha nada de sofazinho, mas tudo bem. Eu falei, pensei comigo, esse cara tá me ligando porque ele não tem um programa melhor, acho que é isso. Mas como eu já estava cheia da situação da cozinha, do chão derretendo, falei, vambora. Eu falei pra ele, me dá 30 minutos, tudo bem. Fui, me arrumei em 30 minutos, fiquei linda, maravilhosa, ele veio me apanhar, desci, encontrei com ele. Quando eu encontrei com ele, eu não permiti que ele subisse, porque não era para ele subir ainda na minha casa. E eu pus a mão, sabe quando você dá a mão para a pessoa? Ele estava todo de terno, arrumadinho, eu também estava bem incrementada, e pus a minha mão, meu braço, assim como dando o braço para ele, caminhando. Nisso eu senti que ele também ficou nervoso, porque ele não conseguia nem falar direito. Hoje ele me fala assim, eu estava tão nervoso, porque eu gostava tanto de você, que as palavras não saíam às vezes. Mas tudo bem, foi ótimo, passar uma noite gostosa num lugar que não existe mais em Nova York, mas foi um lugar assim de ponto em Nova York, chamado The Sign of the Dove. Sign of the Dove, um restaurante aqui na Terceira Avenida. Bem, enfim, foi coisa assim da minha época. Veja bem, estou falando uma época de mais ou menos de 1988. E aí foi que começou esse nosso namorinho, assim, foi. Eu não queria, falei para ele, olha, Charles, eu não tenho intenção de, sabe, eu não quero namorar ninguém. E ele queria me beijar, eu não queria deixar. Eu falei, olha, para ele, eu não vou fazer nada forçado. Eu acho que as coisas têm que vir naturalmente. Se você não concordar com isso, eu totalmente entendo, sabe, parte para outra. Mas eu não tô nessa. Só sei que ele aguentou. Ele falou, como que eu não vou ter uma vontade de, sei lá, me expressar meu carinho por você? Você é uma pessoa tão bacana, tão isso, tão aquilo. Eu falei, tudo bem, deixa o carinho para
para quando tiver a hora certa. Enfim, só sei que passaram uns 3 meses de mãozinha dada e ele ficou super amigo meu, ele me ligava sempre. E um dia ele falou assim: Silvia, vamos marcar de ir fazer ginástica junto, vamos dar uma malhada, a gente faz uma sauna e vem para casa jantar, que eu vou preparar um jantar para nós. Falei, ótimo. Bom, eu já procurei o melhor, o maiô, biquíni não, o maiô mais maravilhoso que eu pude encontrar, fui, comprei para usar na noite. Só que quando eu estava voltando da loja, que eu fui comprar o maiô, eu encontrei uma pessoa, brasileiro, mineiro, não vou falar nomes, que estava em Nova York passeando, que eu já conheci, sempre saía com ele, mas ele perdeu o contrato, porque eu mudei de um lugar para outro. Tá? Aí ele me falou, não acredito, Silvia. Eu fiquei até assustada, assim. Era o tal. E eu tinha uma caidinha por ele, sabe? Não vou falar que não. Mais do que o Charles. Aí ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, pois é, eu tenho um compromisso assim, um amigo. Ele falou, vamos sair. Eu falei, vamos. Toma aqui meu telefone, me liga que eu vou estar na casa desse meu amigo, mas a gente combina de sair de lá. Olha a cabeça minha. Aí eu liguei pro Charles e falei, Charles, vou falar um negócio. Eu vou desmarcar com você, não vai dar para ir hoje. Eu pensei, por que eu vou fazer pro Charles? Eu não vou pro Charles, eu vou me arrumar para sair com esse cara bacana. Aí o Charles, como? Você não vai sair? Não vem? Eu já estou com tudo pronto, eu já fiz um jantar para nós, eu já marquei no clube para a gente ir fazer na academia, ir na sauna, e você... Ele falou assim para mim, Silvia, vamos fazer um negócio? Se é assim que você gosta e quer ter um relacionamento, ótimo, vá, se divirta com essa pessoa, mas também não esqueça de mim, não me procure, não quero saber, porque não é esse tipo de pessoa que eu quero estar junto. Inventei para o Charles que eu ia comer uma pizza com um amigo que eu tinha encontrado com ele, estava numa pior e precisava de umas palavras de carinho, que eu ia encontrar com ele na pizzaria da esquina. Olha só. Ele falou assim, se você vai deixar de sair comigo para ir na pizzaria da esquina, isso não pode esperar amanhã? Poxa, a gente tá... Olha, só sei que ele ficou assim, louco da vida. Eu adorei sentir essa posição dele. Porque até então, todos os rapazes que eu namorava, que saía, tudo que eu falava, bem, amém, Silvia, amém, estava tudo bem. E o Charles, ele se impôs. Apesar de ele não ser um homem bonito, não ser um homem super aquele atraente, ele impôs as condições dele. Eu achei muito bacana isso dele, que eu acho que a pessoa tem que se impor, sabe? Você tem que se dar o valor próprio e foi isso que eu senti nele. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero uma pessoa decidida. Pronto, começou por aí, eu já comecei a ficar, liguei para ele de volta, falei, eu tô chegando aí. Aí ele ficou feliz. Tudo bem, então venha. Bom, e foi então que nós começamos o nosso relacionamento, assim, né? E estamos juntos hoje, até hoje, 31 anos casados, esperamos 8 anos para ter a nossa filha. Sim, foi difícil. Eu acho que foi muito difícil a vida de uma estrangeira em qualquer outro país. Você vai lidar com situações inesperadas, você tem que estar preparada para aceitar e para valorizar aquilo que você está vendo, porque, veja bem, não é arroz e feijão todo dia, né? Não tem as coisas que você está acostumado no teu dia a dia. E não tem aquele calor humano que eu acho que brasileiro, desculpe, gente, eu não quero tomar nenhum partido, mas não é porque eu sou brasileira, mas eu acho que não existe povo nenhum que tenha um calor humano como o brasileiro. A alegria do brasileiro. Gente, o pessoal não tem dinheiro, tá mal, mas ele tem alegria. Ele vira para você, te ajuda, te pega na mão e te leva até a esquina para te mostrar onde fica o local, entendeu? Então, quando eu vou ao Brasil, eu sinto uma limpeza interna que é incrível. Eu volto leve. Faz tempo que eu não vou ao Brasil por vários motivos, mas e também porque a gente prefere viajar para outros países, não ficar só concentrada no Brasil. Mas o Charles, meu marido, viu isso, o meu sogro e minha filha, que eu queria apresentar. Minha filha, essa cultura, não só a cultura dentro de casa, vivendo com um pai estrangeiro, quer dizer, mãe estrangeira, pai americano. Eu sempre falei em português com ela, o Charles sempre aprovou, apesar de o Charles não falar português, meu marido, ele fala algumas palavras e não entende também, não. Ele faz que entende, mas não entende, não. Então, fica um pouco difícil. E, além disso, a Ashley tinha o francês todo dia. Então, ela estudava francês, falava em português comigo. Quando eu tinha as pessoas que trabalhavam aqui em casa, ou empregada, faxineiro, babá, sempre brasileiras, que eu queria que ela escutasse as entonações da nossa língua de vários locais do Brasil. Então, tinha a baiana, tinha a outra que era mais do sul, entendeu? Então, é interessante isso para ela ir adquirindo um pouco mais do nosso idioma, não só através de mim. Se bem que eu estava 100% do tempo em casa com ela, mas tinha uns dias que eu precisava um pouco de ar, né? Porque eu realmente me dediquei muito a Ashley. Enfim, eu só sei que com isso eu fui ficando e eu acho que se você tem a intenção de vir morar ou ir morar num lugar fora, você tem basicamente que pensar em alguns fatos que são importantes para fazer a decisão. Desculpa. Na época,
época, eu era garotona, não sabia se ficar aqui ou se ir embora, tudo estava numa boa. Hoje, eu acho que você tem que pensar, você gosta de morar num lugar, vamos supor que tem muito, um lugar meio dentro do país, né, em terra, ou você quer estar perto do mar, você gosta de montanhas, você é uma pessoa, você tem que analisar todos esses fatores. Você gosta de cidade, você gosta de barulho, de movimento. Então, tudo isso é também outra coisa, que é a temperatura, né? Será que você vai se adaptar a um clima frio? O frio que eu digo é o frio nosso aqui, que é um frio realmente que não é calça de couro que vai aliviar. Ou então, se você vai, sei lá, se você quer morar num lugar mais assim, tipo Flórida, mais tropical, bem parecido com nossos costumes, né? Porque pelo fato de muitos estrangeiros e cubanos que moram lá, muitos brasileiros hoje em dia. Silvia, eu estava escutando aqui a sua história de amor, que na verdade é uma história de amor por Nova York também, né? Porque você viveu toda essa diferença de cultura através do seu relacionamento aí com o Charles, né? Tanto de entender como que funciona essa dinâmica dos americanos e se adaptar e de tirar o que é bom e o que dá para mudar, o que não dá para mudar, o que é importante, os seus valores. Isso é bem bacana, né? Mesmo quem muda para um outro país, mas não encontra um relacionamento, ou mesmo casa com um brasileiro e muda para um outro país, vai experimentar isso tudo na cidade, com as pessoas, com os amigos e com o trabalho, né? Como que você sentiu essa diferença de se adaptar na parte social, com amigos americanos, o relacionamento, e na parte de trabalho? Qual que foi mais difícil, mais fácil? O que você gostou mais, que foi mais tranquilo de se adaptar? Olha, realmente, a adaptação é intensa, intensa. Mesmo eu já conhecendo os costumes, você morando com um estrangeiro no dia a dia, no meu caso, vamos falar o americano, é bem diferente. Nós tivemos muitas situações onde havia pequenas brigas, né? A gente chama bicando um ao outro, porque eu não entendia muito bem o que ele estava querendo me dizer, não por não entender o inglês, mas a colocação dentro de uma vida social. Então, vamos supor, eu estava acostumada, veja bem que eu estou falando em meus tempos, tá? Onde a mulher, nessa época, não saía tanto de casa para trabalhar. A brasileira, não estou falando do estrangeiro. Foi o início da revolução das mulheres saindo para trabalhar. Enfim, a gente estava acostumado que quando você sai, você e umas amigas com um homem, este homem que vai pagar a conta, não tem outra. Então, na hora que vem a conta, a gente agradece, tudo bem, mas nunca se oferece a pagar nada, porque isso vem de uma antiga educação, que hoje em dia já não se pratica mais. Pelo menos aqui eu vejo isso mesmo. Então, quando a gente saía com amigas, eu ficava com receio de convidar amigas, porque eu sei que no final, eu não sei se o Charles ia oferecer de pagar ou não, e eu também ficava meio chateada, me sentia mal em perguntar a ele isso. Então, tá vendo? São pequenas coisas que vão influenciar como você vai se relacionar com essa pessoa. E tinha muitas situações aqui dentro de casa que até hoje, às vezes tem algumas coisas, mas todas as vezes que nós tivemos situações que foram graves, por exemplo, a Silvia fez um negócio grande, um negócio bom, eu fazia os bicos de casa e eu ganhei um bom dinheiro. Tá? Um projeto que eu fiz bem grande para umas firmas brasileiras. Então, eu era paga para fazer esse serviço. E fiz um negócio muito grande e ganhei muito para a minha idade. E o Charles, na hora, falou, então nós vamos pegar esse dinheiro e vamos pôr na nossa conta. Eu falei, de jeito nenhum, isso é coisa que eu fiz, é meu, você entendeu? Apesar de que tudo que nós fazíamos era contribuído. Eu sempre contribuí quando eu trabalhava. Então, a gente teve que resolver essa situação com um mediador, seria? Uhum. Procuramos um psicólogo, uma pessoa mais ou menos conhecida da família, para nos ajudar nesse assunto, nesse aspecto. Ele falou, olha, faz o seguinte, dá metade pro Charles, você fica com metade, Silvia, e fala pro Charles ir te pagando aos pouquinhos, um pouquinho, sabe? Por mês, se for o caso, se você se sentir. É lógico que depois de um certo tempo, eu falei, imagina, é tudo nosso, entendeu? Nós temos nossas contas juntos, tudo que entra é para nós, então eu não preciso de ter isso. Aí a minha sogra falou, não, senhora, você vai fazer uma conta separada que o Charles não vai saber onde que está essa conta bancária e você vai lá pondo um pouquinho em pouquinho e vai aguardando. Não precisa falar para ele que você tem isso, não. Eu espero que nunca aconteça nada com você e se acontecer algum problema entre vocês dois, eu espero que você continue sempre minha amiga. Mas se um dia você tiver algum problema com seu marido e tiver que entrar num escritório de advocacia para fazer uma consulta e contratar o advogado,
advogado, você tem que ter um preparo, você tem que ter uma retaguarda, não sei, financeira, porque senão você não vai ser ninguém, tá? Então, você vê que a cabeça dela era realmente uma pessoa que me influenciou e me ajudou muito. Ela foi minha mentora. Uma mulher que era uma jornalista, que se formou muito cedo. Ela foi a primeira mulher americana a se formar na New York University em jornalismo. Ela tinha 18 anos, ela pulou vários anos, porque ela é uma brilhante mulher. Enfim, ela não é viva mais, mas eu aproveitei tudo que eu pude quando essa mulher foi viva. Inclusive, falava para ela, me corrige, que eu quero falar corretamente. Eu não quero falar Long Island, eu quero falar Long Island. São duas palavras, entendeu? Então, isso foi muito bom. Enfim, interessante que a parte social minha, que eu acho que isso acontece com várias amigas brasileiras que eu converso aqui, que moram aqui, que são, principalmente as que são casadas com americanos, com brasileiros e moram aqui, tá? Ou casado com o estrangeiro. Nós nos sentimos, no início, nós nos sentimos estrangeiras. Hoje em dia, eu não me sinto mais estrangeira, eu me sinto super, assim, enraizada. E é um sentimento estranho, que você... eu não sei se você já... Sabe quando você viaja, que você está num lugar, você se sente estrangeira quando você conversa com uma pessoa que está te ajudando numa compra, ou fazendo um turismo, alguma coisa, a gente sempre se sente estrangeira, você não se sente parte, não é? Mesma coisa acontece quando você está morando fora. Demora muito tempo para você se sentir, começar a se sentir que você é parte desse sistema. No início, minha sogra sempre falou, Silvia, você tem que se tornar cidadã americana. Eu não era cidadã quando eu me casei com o Charles, mas aí apareceu na oportunidade da anistia. Foi uma das únicas vezes, talvez a última vez, que houve a anistia geral. Então, o governo americano abriu vários centros em vários locais para brasileiros, para italianos, para coreanos, japoneses, enfim. E esses centros lhe ajudavam, porque, vou te falar uma coisa, eles liberaram para todo mundo, para todos os estrangeiros que estavam ilegais aqui desde julho de 1981. E olha só, eu entrei aqui dia 3 de julho de 81, quanto tempo vai fazer? Então, todo mundo que entrou depois dessa época, ou antes dessa época, desculpa, se você era antes daquela data, por 2 dias eu consegui me inscrever nesse sistema, porque eu estava com tudo dentro daquilo que era necessário. Enfim, e foi aí, então, que eu fiz a minha solicitação da documentação da anistia, que é complicadíssimo. Fui no centro japonês, que eu falei, acho que vai ter menos pessoas e o pessoal é mais organizado. E eles me ajudaram. E, enfim, com o tempo, demorou uns 2, 3 meses, eu recebi meu green card e depois também a cidadania. Eu passei para a cidadania. Eu não queria minha cidadania americana, porque eu não queria deixar de ser a brasileira. Olha só. Aí minha sogra falou, não seja mais aberta com você mesmo, porque se o teu marido um dia tiver uma estação de rádio, um programa de televisão, porque o pai dele já tinha tido estações de rádio, ele vem desse meio, né? Ele que ajudou a criar vários desses cantores, o Michael Jackson, o Charles brincava com os meninos, o Stevie Wonder, são uma estação de rádios que ele ajudou a trazer mais vendas, e ele não era dono, ele ficou dono depois, mas a mãe dele falou, não, você tem que tirar a sua cidadania, porque nunca se sabe, e realmente eu tive que jurar a bandeira, jurei, mas eu estava assim, com o coração cheio de tristeza, e o Charles falou, vamos sair para jantar, comemorar, eu falei, não quero sair, não quero jantar, porque não tem nada para mim comemorar aqui, porque eu sou brasileira. Enfim, graças a Deus que hoje eu sou cidadã, e na época, né, que foi um pouco mais fácil do que das situações que são hoje, que as pessoas encontram para tirar a cidadania. Enfim, então, isso foi aos poucos me entrosando mais e mais. Eu só me senti realmente mais entrosada quando eu fui convidada pela escola da minha filha, que ela era o pré-kindergarten, antes do kindergarten, né, um maternal seria. Uhum. Era uma escola mais internacional, a ser presidente da associação, porque eu participava de tudo. Eu comunicava com todo mundo, como a minha vida era tomar conta da Ashley, então tudo que eu fazia era em volta daquilo que ela estava fazendo, lógico que eu me envolvia. E foi quando eu comecei a conhecer mais pessoas, porque eu falava pra minha sogra, minha vida é muito sozinha aqui, é muito só, e não tinha muito brasileiro por aqui, não conhecia quase nenhum brasileiro. Só tinha brasileiros que estavam trabalhando na pizzaria, de entrega, não eram pessoas que eu tinha muita conversa, não dava para conversar, não dava para... Enfim, então eu só sei que eu comecei a me entrosar mais, comecei a fazer mais amizades, que foi o que me ajudou, porque eu falava, imagina, eu não quero ter que pôr filha em escola para fazer amizade.
Entendeu? Então, quer dizer, você vê que eu me sentia muito a falta de amigos, porque é muito difícil, qualquer metrópole que você mora, fazer amizade, né? Imagine Nova York também, numa cultura diferente. É difícil. E não tinha um centro de suporte para brasileiros aqui, como tem hoje em dia para vários brasileiros de várias religiões e tudo mais. Enfim, então, com isso, eu fui convidada para ser a presidente da associação. Eu aceitei. Falei, Charles, imagina que eu vou aceitar, você ficar em pé e falar com todas, são 5 escolas em Nova York, toda na cidade de Nova York, e eu ia ser presidente de todas as escolas. Eu falei, ai meu Deus, eu não posso. Ele falou, não, você tem que fazer isso. Você é obrigado, o convite foi feito a você porque ele sabe que você pode fazer. E, logicamente, como vocês sabem, né, o que acontece nessas associações de pais, essas escolas que são escolas privadas, é para você unir essa comunidade e fazer com que eles contribuam para a escola, ou com trabalho, ou com dinheiro, mas ele continua, o dinheiro é a contribuição que eles precisam. Eu só sei que eu fiz, entrei com o pé firme. Eu lembro do meu primeiro discurso que eu tive que fazer com todos os pais no início de aula, não foi fácil, mas eu superei. E foi a melhor coisa que eu pude fazer na minha vida, porque aí eu comecei a me sentir parte do sistema. Então, isso foi minha oportunidade de entrar. E com isso, eu fui desenvolvendo, até que chegou um ponto, eu sempre trabalhei em casa, ou seja, eu ficava com a Ashley, e o Charles, meu marido, ele tem um negócio que ele é um entrepreneur, né, empresário, é isso? Então, eu ia trabalhar com ele 1 ou 2 vezes por semana, e eu fazia toda a parte de contabilidade para ele, ou então projetos gráficos que precisavam ser feitos para apresentação, para levar algum cliente no mercado para, como se fala, mercado de ações para abrir, entendeu? Eu que comecei a trabalhar com essa parte, que eu sempre gostei dessa parte de, não só tecnologia, mas a parte gráfica. Eu sempre gostei de fotografia, que me levou a estudar, eu fui aprendendo sozinha praticamente. Enfim, isso foi o início, a minha entrada, que me deu entrada, depois que a Ashley se formou na faculdade, então aí que eu comecei mesmo a sair para trabalhar. E aí eu já me sentia enraizada, já me sentia, sabe, no poder, e me sentia que eu tinha, assim, os mesmos valores do que as outras pessoas que estavam ao meu redor. E como me sinto até hoje, né? Então, eu comecei a trabalhar, foi bem mais tarde, fora de casa, quando a Ashley estava, acho que no 2º ano de faculdade, mais ou menos, que eu resolvi, falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Conta um pouquinho como que foi essa sua mudança para as redes sociais e o que você sentiu estando no Snapchat, com contato com tanto brasileiro, e agora com o seu Instagram e mostrando a cidade, indo um pouco para o turismo também. Como que foi como se deu essa mudança, assim, essa entrada? 5 anos atrás, mais ou menos, o Twitter ele adicionou uma forma onde você podia entrar ao vivo, chamado Periscope. O Periscope foi realmente o que começou essa parte de lives em social medias. E logo que eles iniciaram, eu falei, nossa, que ótimo, porque essa época o Brasil estava passando por uma grande dificuldade econômica. O dólar estava altíssimo, as pessoas não estavam viajando tanto. E eu, quando eu tinha o meu tempo, além de estar em casa com a Ashley, fim de semana ou durante a semana, quando vinha estrangeiros, eu saía com eles. Ia mostrar a cidade, ia mostrar isso e aquilo, e às vezes não cobrava nada, era amigos. Aí eu falei, gente, se eu estou fazendo isso para amigos, eu podia fazer isso para ter uma forma de um income, né? E foi aí que comecei. Então, minha mãe também já trabalhou muito com turismo em Brasil, e foi por aí que eu fui seguindo mais ou menos, as pessoas vinham, conheciam, mas tua mãe falou de você, tá? Então vamos marcar, vamos. E foi que eu conheci. Como houve essa queda de pessoas de turistas aqui do Brasil, afetou para mim. Então eu falei, eu tenho que manter a minha imagem viva na cabeça dessas pessoas. Então, eu falei, eu vou entrar no Periscope. Porém, eu tinha vergonha de aparecer a minha cara. Então, eu ficava só mostrando os locais e falando dos locais. Até que uma pessoa, de São Paulo, ele falou assim para mim, Silvia, eu vou falar uma coisa para você. Você devia entrar com a tua cara e mostrar você. Eu falei, mas eu não posso, eu sou uma pessoa que já tem uma certa idade, eu não vou. A pessoa que está usando o social media é jovem, eu não sou mais jovem. Ele falou, pelo amor de Deus, hoje em dia, como sempre, né?
você geralmente escuta um canal de televisão porque a repórter, você gosta da repórter, pela simpatia dela, pelo conhecimento, então as pessoas, eles se ligam na personalidade da pessoa que está apresentando. Então não tenha medo, entre. Eu falei, tá bom, então tudo bem, comecei a entrar ao vivo. E assim foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu falava em português e inglês. A dificuldade minha de falar em português era muito maior que hoje, porque eu não falava tanto em português e inglês com muita frequência. Eu ficava o dia inteiro fazendo live. E fiquei conhecida com uma turma grande, que depois também começou a me seguir em outras mídias sociais. Porque aí entrei no Snapchat. Aí do Snapchat, né, eu fui passando e tinha, assim, a variedade. E eu era doida mesmo. Eu saía pra rua dançando. Eu agia como eu agia como a Silvia, não como a esposa do Charles. E o Charles nem aparecia no meio, porque ele sabia que eu estava fazendo escândalo na rua, dançando em plena Grand Central, aí na rua à noite. Então, e levava minha música comigo, que na época você podia tocar qualquer música, não tinha esses problemas dos direitos autorais que tem hoje, que é mais sério, né? Então, isso foi alimentando a cabeça das pessoas para o que eu estava fazendo. Todo mundo, mas você não vai fazer YouTube? Eu falei, não vou fazer YouTube porque eu acho que é um trabalho muito grande para um retorno muito pequeno. Eu não vou investir em ficar fazendo, editando, comprar computador para não ter retorno. Então, eu nunca entrei no YouTube mesmo. Se bem que eu tenho um canalzinho lá, eu tenho algumas coisas que eu uso, eu comecei a pôr mais coisas no YouTube, entendeu? Então, eu falei, então eu tenho que partir para o Instagram. Aí foi para o Instagram. E assim foi. Agora está todo mundo aonde? Está todo mundo no TikTok. A gente foi percebendo que a atenção era muito curta dessas pessoas. Então, eu tinha que falar as coisas rápido, mas tinha que falar muito rapidamente para eles pegarem e ir para frente com isso. E foi quando o TikTok entrou. No início, eu fiquei meio assustada, porque eu li muito a respeito, eu estava sabendo do que estava acontecendo, dos chineses escolhendo todo... Bom, quando você aceita a entrar no TikTok, você dá toda a tua informação. Eles têm direito a todo... Não sei se vocês já leram alguma vez. Eles podem pegar teus contatos, tudo, eles podem fazer o que quiser. Então, tudo bem, tá com contato de todo mundo, já tá mesmo, né? Então, eu entrei mais esse ano. Isso se aproxima bastante dos brasileiros, né? O que você sente falta do Brasil, estando aí, além do calor humano, algumas coisas que... Ou tem tudo aí também? Olha, tudo tem, né? A gente se encontra, a gente acontece. Agora, realmente essa facilidade de comunicação com as amigas, onde você não precisa marcar a hora para ir visitá-las. Você pode passar na frente, toca a buzina, sei lá, a Célia tá aí, desce aí, vamos conversar. Desce, entra no carro, conversa, então você vai, senta lá e conversa. Isso não existe. E talvez porque também eu venho de uma cidade interior, onde é tudo muito aberto, as pessoas se conhecem já assim, de vários anos, de famílias, entendeu? Que conhecem os pais, os avós, então vem seguindo. Então é meio difícil aqui, eu acho que talvez em qualquer cidade metropolitana, como São Paulo, vocês vivem em São Paulo, ou interior... É meio difícil, eu acho, né, de que você pegar um carro e passar na frente, chamar, bater a buzina, tocar a buzina, a pessoa desce e te encontra. Mas eu acho que esse é um ponto assim, principal. O segundo, eu tenho saudades dos tempos que, por exemplo, uma coisa que não acontece, você marca para tomar um drink depois do trabalho, você vai para casa, você se arruma, toma um banho, se arruma, passa o batom e tal, e vai para tomar um drink com as amigas. E talvez jante, não sei. Aqui não, você já sai do trabalho e vai direto, entendeu? Já é uma continuação, porque tem muitas pessoas que moram talvez no subúrbio, que não dá para ir para casa para se arrumar, entendeu? Eu sinto falta da hora do almoço, quando eu ia para casa almoçar, entendeu? Isso não tem aqui. Outra coisa que eu sinto falta, a palavra sempre me foge da cabeça, mas você vai saber que eu vou falar. Pronto, lembrei. Espontaneidade. A espontaneidade nossa, que é praticamente que entra um pouquinho nisso que eu já disse, eu acho que é maravilhosa. O brasileiro tem um sentido espontâneo de se expressar, de não ter medo de abraçar, de pegar. Eu acho que isso é uma coisa assim, incrível, principalmente em crianças de escolinha. Eles sentam juntos e brincam juntos, os de 12, 11 anos se abraçam, saem. Aqui isso não existe. Homem para um lado, mulher para o outro. Tudo por quê? Eu acho que os Estados Unidos ele foi povoado por um pessoal que vieram fugidos por causa de religião. Então, e nessa mesma pergunta, ao contrário, o que você gosta daí, que aí quando você vem para o Brasil você sente um pouco de
falta? Olha, o que eu mais sinto falta quando eu saio dos Estados Unidos, quando eu saio de Nova York, tá? Porque vamos concentrar em Nova York, é a segurança que eu tenho neste país. Eu saio na rua, eu tô com um anel, eu tô com pulseira, eu tô com relógio, eu tô com uma bolsa diferente, eu tô com isso. Ninguém, eu me sinto tranquila. Eu chego no Brasil, eu sou tensa. Primeiro que eu não uso joia, evito de usar joia, a não sei que eu estou ali no meio, em casa, na minha. Não, eu acho que essa liberdade que eu tenho de eu pegar um ônibus às 11 horas da noite, anteontem, 3 dias atrás, eu queria visitar a parte mais baixa da cidade. Neste momento, que eu chamo, no meu slogan, é New York em pausa. Então, eu queria ver como estava lá embaixo, na parte das piscinas, do Freedom Tower, e dar uma visitada por ali um pouco. E eu acabei eu fiquei tarde, porque eu era a única pessoa dentro daquela estação enorme, maravilhosa, criada pelo Calatrava. Eu estava lá sozinha, praticamente. E acho que uns técnicos que estavam testando luzes coloridas. Foi ótimo, porque eu fiz umas gravações ótimas, sozinha lá, eu segurando o telefone, né, dançando, fazendo careta. Peguei, vim para casa, o Charles falou, liga para um Uber. Não é Uber, nós usamos o Lyft. Liga para o Lyft. Eu falei, eu não vou. Aí eu liguei para o Lyft, eram $26. Eu falei, Charles, não vou pagar $26, já estou aqui na estação do Subway. Ele falou, pelo amor de Deus, o que é $26? Você vai pegar um Covid? Bom, enfim, para ele foi um horror. Eu cheguei em casa, ele mandou tirar a roupa lá fora mesmo, entrar no chuveiro, lavar, tá? E foi o que eu fiz. Mas imagina você, eu, 11h30 da noite, chegando em casa, pegando um Subway, eu tava com meus anéis, com o relógio, com tudo normal. E me senti segura de segurar um telefone, de segurar eu tenho aquele estabilizador para telefone para andar pela rua, me sentindo bem. Agora, quando eu vou para o Brasil, isso me deixa, assim, totalmente... Silvia, a gente queria te agradecer muito a participação, foi ótimo, foi uma conversa muito gostosa, você tem uma história muito estimulante, eu tenho certeza que os ouvintes vão curtir. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Silvia e sobre Nova York, é só seguir no Instagram, New York Hoje, que ela conta um pouquinho mais sobre a cidade e posta muitos vídeos e muitas fotos incríveis. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nós agradecemos a realização do podcast aos nossos apoiadores. A Open Book Assessoria Contábil e Financeira, que está no Instagram como @opbobr e pode ajudar você no seu negócio. Basta mencionar o código MPMTRIPS que você terá um atendimento e um desconto especial. Também a Easter Vinhos, venda direta online de rótulos de vinhos das principais vinícolas do mundo. Acesse o site www.eastervinhos.com.br e com o código #MPMTRIP5 você tem 5% de desconto nas suas compras. Agradecemos também a MPM Trips e o Longe Perto, que podem montar o seu roteiro e a sua viagem completa. E para conferir todas as nossas dicas de viagem, assine o feed no seu agregador preferido ou no Spotify e nos siga nas redes sociais. No Instagram, @maripelomundo.blog e no Twitter, Pinterest e Facebook, Mari Pelo Mundo. Acesse o site maripelomundo.com.br que todos os dias tem post novo com dicas e novidades. Muito obrigada e até a próxima!